Quero com vocês falar sobre os aspectos da provisão de Deus. O texto nos mostra bem claro que Deus provê. O texto nos mostra bem claro que o nosso Deus é um Deus que provê. Porque o Abraão precisava de um milagre e Deus provê. E é interessante porque todos que estão aqui, todos, sem exceção, estão à espera de uma provisão de Deus. Estão à espera de um milagre de Deus. Estão à espera de uma ação de Deus. E o texto bíblico nos mostrou de forma muito clara que Deus provê. O texto bíblico nos mostrou de forma muito clara que Deus cuida do seu povo. Porém, é necessário a gente fazer alguns questionamentos ao texto para entender os aspectos da provisão de Deus. E é justamente a partir de questionamentos ao texto que eu quero expor rapidamente a provisão de Deus nestes Gênesis capítulo 22. A primeira pergunta que eu faço ao texto a respeito desta provisão de Deus é a seguinte: onde Deus provê? Aonde eu devo estar? Existe um lugar, geograficamente, que eu tenho que estar lá para Deus prover? Existe um lugar certo, um X marcado, que eu devo estar lá, porque é só lá que tem a providência? Aonde Deus provê? Qual é o lugar que Deus provê? É só olharmos para o texto. O texto diz que Deus fala a Abraão, diz assim: levanta-te e vai para a terra que eu vou te mostrar. Chegando lá eu vou te mostrar em qual das montanhas que é para você sacrificar. E Abraão caminha 3 dias. E depois de 3 dias Deus fala com ele. E quando ele ergue os olhos, ele vê nas terras de Moriá uma montanha. E Deus fala assim: esta é a montanha. Este é o monte. Ou seja, se Abraão sobe em qualquer outro monte que não fosse aquele que Deus tinha apontado, não teria provisão de Deus. A pergunta nesta noite para todos nós que estamos aqui não é: será se Deus vai prover? A pergunta não é: será se Deus vai agir? A pergunta não é: será se Deus vai cuidar? A pergunta é: será se eu estou no lugar que Deus ordenou que eu estivesse? A pergunta não é se Deus vai fazer o milagre. A pergunta é se eu estou no lugar que Deus ordenou que eu estivesse. Thomas Watson, comentando um texto, ele fala assim, de uma forma muito curiosa. Ele diz: é muito ousadia nossa esperar a provisão de Deus no lugar que Ele não mandou a gente ir. A pergunta nesta noite é a seguinte: você está no lugar que Deus mandou que você estivesse? Então creia, haverá provisão de Deus. Aí você diz: mas está pequeno o estabelecimento. Ah, mas eu vou fechar aquela porta. Ah, mas não tem como continuar com aquele empreendimento. Foi Deus que ordenou você abrir aquele lugar, então fique lá. Foi Deus que mandou você ficar lá, então permaneça lá. Foi Deus que mandou abrir aquele estabelecimento, então fique lá. Haverá provisão de Deus no lugar que Deus te colocou. Haverá provisão de Deus no lugar que Deus te colocou. Haverá provisão de Deus no lugar que Deus te colocou. Apenas para corroborar com essa verdade aqui, eu gosto do texto de Elias, em 1 Reis capítulo 17. A Bíblia diz que Elias profetiza, diz assim: Acabe, não vai chover não, Acabe. E a Bíblia diz que Deus se revela a Elias dizendo: levanta-te e vai para o ribeiro de Querite. E o texto fala assim: porque ali aonde? No ribeiro. Lá no ribeiro, eu já ordenei aos corvos para te sustentar. Passados quase 3 anos, 6 meses, o ribeiro secou. Deus falou com Elias outra vez, diz: Elias, levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom. Por que Serepta? Porque lá em Serepta eu já ordenei uma viúva para te sustentar. É no lugar que Deus manda você ir que Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. É no lugar que Deus manda você ficar que Deus vai suprir as suas necessidades. Onde eu devo estar? No lugar que Deus mandou. Quem está entendendo esta palavra nesta noite? Quem está entendendo esta palavra nesta noite?
Permaneça, não mova um pé sequer, se Deus não direcionou você. Não saia daquele lugar se Deus não ordenou. Não feche aquelas portas se Deus não ordenou. Não faça nada, permaneça, porque ali haverá um milagre de Deus para a sua vida. Nós não temos o direito de pedir provisão de Deus no lugar que Ele não mandou a gente ir. Agora, se nós estivermos no lugar que Ele mandou, pode ter certeza que não há necessidade nem mesmo da gente gritar. A provisão estará, porque aonde Ele manda a gente ficar, haverá provisão dEle para a nossa vida. Primeira pergunta, onde Deus provê. Segunda pergunta que eu faço ao texto é, quando? Quando Deus provê? Existe um momento certo para Deus prover? Existe uma hora determinada por Deus para Deus prover? É só olharmos o texto. Abraão levanta de madrugada, caminha 3 dias e não vê cordeiro. Abraão sobe um monte e não vê cordeiro. Abraão levanta altar, não vê cordeiro. Abraão coloca lenha, não vê cordeiro. Abraão amarra o garoto, não vê cordeiro. Abraão pega o cutelo, não vê cordeiro. Mas quando o anjo fala, Abraão enxerga o cordeiro. Então, quando Deus provê? Exatamente quando precisarmos. Nenhum minuto antes, mas também nenhum minuto depois. Deus chegará na hora certa. O complicado é que a gente não consegue ter o discernimento do momento certo. A gente quer sempre um milagre para ontem. E Deus está dizendo, se eu fizesse ontem, você já tinha estragado ele hoje. Então aguarda só mais um pouquinho. Deus sabe a hora certa de agir, de operar o milagre. Eu penso em Atos capítulo 12. É curiosa a história de Atos 12, essa questão de Deus chegar na hora certa. Atos 12, a Bíblia diz que Herodes prende os líderes da igreja, o Tiago e o Pedro. Primeiro ele prende o Tiago e mata o Tiago. E ele, quando percebeu que a morte de Tiago alegrou o Sinédrio, para fazer aliança política, ele prende também o Pedro. Mas quando ele prendeu o Pedro, era o período da Páscoa, pães asmos. Não pode matar judeu nesse período, tem que esperar 7 dias. Então Herodes vai guardar o Pedro na prisão, guardado por 16 soldados, durante 7 dias. E todo dia ele está dizendo, olha, no 8º dia eu mato Pedro. E a igreja está orando. E é interessante porque na virada do 7º para o 8º dia, à noite o Herodes está dizendo, amanhã bem cedo eu mato Pedro e acabo com a liderança da igreja. E Deus do céu está dizendo, não mata não, porque de madrugada eu vou descer e vou tirar o meu servo de lá. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui que está dizendo, será se vai dar tempo? Na Bíblia nunca aparece Deus de forma direta correndo, mas Ele nunca também chegou atrasado. Deus chega na hora certa, não chegará ao extremo. Talvez o médico está dizendo que não vai dar tempo, Deus vai chegar primeiro. Talvez o advogado está dizendo que não vai dar tempo, Deus vai chegar primeiro. Deus chega sempre na hora certa. Onde Deus provê? No lugar que Ele mandou você ir. Quando Deus provê? Exatamente quando precisarmos. Terceira pergunta, como? Como Deus provê? Quais são os métodos de Deus para trazer providência para a nossa vida? É só olharmos para o texto. O texto diz que o Abraão está quase matando o menino, um anjo grita. Não faça isso, e quando ele ergue os olhos, vê um carneiro de trás dele preso. Irmão, lhe pergunto, já estou terminando. O anjo que falou com Pedro, ele poderia ou não descer com o carneiro já na mão? Está aqui, Pedro. Mas o anjo não trouxe o cordeiro. O anjo não trouxe a provisão na mão. O texto diz que o anjo fala, ele abre os olhos e enxerga o carneiro preso pelo chifre entre a vegetação. Isso é maravilhoso. Como Deus provê? Geralmente Deus provê pelas vias naturais, irmãos. Pelas vias naturais. Nós estamos vivendo uma geração viciada no boom. Tem que estourar, tem que abalar. Ele não consegue ver Deus no simples. Ele não consegue ver Deus naquilo que é ordinário, diário, de todo dia. Ele só consegue ver Deus no boom. Tem que acontecer, tem que abalar.
Isso me faz lembrar algo interessante. Estava havendo uma guerra e de repente um soldado chega ofegante para o seu general. Ofegante, o general pergunta o porquê que ele está daquela forma, assustado. E ele fala assim, porque Deus acabou de operar um grande milagre. Como é que foi um milagre? Eu vinha cavalgando no meu cavalo, cavalgando. O cavalo tropeçou, caiu, eu caí por cima de cavalo, o cavalo caiu por cima de mim, fomos caindo. Eu levantei sem nenhum arranhão. E o general falou, não, olha, agora há pouco também aconteceu um milagre na minha vida. Então conta, general, como é que foi o milagre? Disse, olha, vinha eu no meu cavalo também. E vinha eu cavalgando, cheguei aqui e não caí. Isso também é milagre. Isso também é Deus cuidando. Isso também é Deus agindo. O mesmo Deus que salva uma família das ferragens de 2 carros que estão prensados por carretas, é o mesmo Deus que faz milagre protegendo a sua vida quando você sai para o trabalho e volta sem nenhum arranhão. É Deus também. Precisamos ver Deus naquilo que é natural. Aleluia, aleluia. É interessante porque esse carneiro preso pelo chifre entre a vegetação, isso é natural. O chifre do carneiro grande, vegetação baixa, vai enganchar uma hora, não tem como, vai ficar amarrado. Mas aonde está o sobrenatural aí? O lugar. Esse cordeiro, esse carneiro poderia ficar amarrado a quilômetros de Abraão, que Abraão não conseguiria enxergá-lo. Mas onde está o sobrenatural? Deus guiou o carneiro. Aqui não. Aqui também não, aqui não, vai ser aqui. Eu tenho a palavra de Deus para aqueles que estão comigo na Bíblia. Deus vai trazer o milagre para tão perto, mas tão perto, mas tão perto de você, que você não terá condições de não enxergar a provisão de Deus. Aleluia! Deus trará o milagre para você. Mas a gente não pode desprezar as vias naturais de Deus, porque o natural na mão de Deus é sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Onde Deus provê no lugar que Ele mandou você ir, quando Deus provê exatamente quando você precisar, como Deus provê geralmente pelas vias naturais, a quem Deus concede a sua provisão. Quem são aqueles que Deus olha e diz, vou prover? Quem são aqueles que Deus olha e diz, olha, vou agir? Quem são aqueles que Deus olha e diz, vai chegar um milagre hoje para a vida deles? É só olhar para o texto. Em todo o texto, por 3 vezes, Abraão responde, eis-me aqui. Deus fala, levanta, ele levanta, caminha, caminha, sobe, sobe, prepara o altar, amarra o menino, não mata o menino, não mata o menino. Irmão, não foram muitas pessoas na Bíblia que responderam prontamente para Deus, eis-me aqui. Nós temos o Abraão, nós temos o Moisés, nós temos também o Isaías, temos o Samuel e temos Jacó respondendo desta forma. E todos estes homens que respondem prontamente a Deus, em obediência a Deus, Deus mudou a história destes homens. Então a quem Deus concede a sua provisão? Aqueles que confiam em Deus e se submetem às suas instruções. A pergunta nesta noite não é se Deus vai abrir a porta. A pergunta não é se Deus vai suprir a sua necessidade. A pergunta é, será se eu estou disposto a obedecer e me submeter às instruções de Deus? Irmão, as instruções de Deus geralmente vai na contramão de muitas coisas nossas. Quando eu leio o capítulo 6 de Juízes, por favor, quando eu leio o 6, não pule o 5, leia o 5, porque todas as instruções da vitória do 6 está no 5. No 5 Deus reúne o povo, manda circuncidar o povo, manda celebrar a Páscoa, e Deus vai dar uma ordem ao povo muito interessante. Deus vai dizer, vocês vão rodear a cidade uma vez por dia, durante 6 dias, e no 7º dia 7 vezes, só que vocês farão tudo isso em silêncio. Irmão, Deus é sábio, porque se eu estivesse no meio daquela multidão, e Deus falasse, rodeia porque a muralha vai cair, mas Deus não tivesse dado a ordem para ficar calado, talvez, na metade da primeira volta, eu chegaria para o pastor Vilhon e diria, pastor Vilhon, o senhor está acreditando que esse negócio vai cair, a gente rodeando aqui?
Vilion disse, rapaz, é verdade. Pastor Vilion chegaria para o pastor Laís, pastor Laís, acabei de conversar com o Santiago. O senhor está acreditando que esse negócio vai cair, a gente rodeando aqui? O pastor Laís falaria para outro, de repente toda a congregação estava dizendo, não vai cair mesmo, não. Então Deus sabe que quando a gente abre a boca, faz besteira, diz, fique calado, fique em silêncio. Enquanto você estiver em silêncio, estou trabalhando por você. Estou agindo por você. Talvez o que está faltando é você fechar a boca um pouquinho. Porque Deus vai trabalhar. Eu já estou terminando. Um dia desse, às vezes eu sou muito observador e às vezes isso me atrapalha um pouco. Fui em um culto, pastor, e foram um grupo de louvor cantar, das irmãs. As irmãs levaram pandeiro e tal. Eu disse, que legal, pandeiro e tal. E as irmãs cantaram o hino, eu fiquei olhando para a letra do hino, meditando. A letra do hino diz assim, olha, é no batuque do pandeiro que a muralha vai cair. Pensei comigo, se Josué ouve um negócio desse, ficar zangado demais. Se eu soubesse que um batuque derrubaria, não rodearia. Então, são coisas que vêm na mente da gente. Mas a quem Deus concede a provisão? Aqueles que se submetem à vontade de Deus. Você está disposto a se submeter? Então terá provisão. E por último, por que Deus provê? Por que Deus provê para a nossa vida? Por que Deus vai abrir a porta? Por que Deus vai curar a enfermidade? Por que Deus vai fazer isso? Qual é o propósito de Deus nisso? Percebam, quando Abraão desceu do monte, Abraão não desceu dizendo assim, rapaz, eu sou o cara. Realmente não tem crente na região igual eu, não. Não tem. Eu sou o melhor crente dessa região aqui. Eu sou amigo do homem também, né? Então, é nós mesmo. Não. Abraão, quando desceu do monte, desceu dizendo, eu conheci mais o nome de Deus. O Jeová Jiré, o Deus que provê. Então a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, para todo sempre. Deus vai conceder provisão. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente ora muito, não é porque a gente canta ou faz alguma coisa que chama a atenção das pessoas, mas é porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quando Deus agir, quando Deus gerar milagre na sua vida, quando Deus abrir essa porta que está fechada, quando Deus curar essa enfermidade, quando Deus fazer você ser promovido daquele emprego, não vai dizer, não, é porque eu sou bom, não. Você vai dizer, porque o Jeová Jiré entrou na minha casa, é porque o Jeová Jiré ouviu o meu clamor, é porque o Jeová Jiré é bondoso, é por isso que Ele proveu na minha vida. E você vai descer do monte dizendo, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todo sempre. Se coloca de pé, por favor. O nosso Deus é um Deus de providência e de provisão. Ele é um Deus que provê, que cuida. Eu sei que chegou pessoas aqui nessa noite com a mente turbada e conturbada, preocupados, ansiosos. Isso não é revelação não, é porque a gente está desta forma mesmo. Quem não se preocupa diante disso que estamos vivendo? Quem não se preocupa diante do desemprego aumentando, das empresas falindo, do comércio fechando, dos credores chegando? Quem não se preocupa? Mas nesta noite Deus nos reuniu aqui para dizer que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Jeová Jiré, o Deus que provê. Permaneça no lugar que Ele te colocou. Permaneça na porta que Ele abriu. Permaneça, não temas, não fique com medo, não fique apavorado. Descanse nesse Deus soberano, Ele cuidará de nós. Teremai chouenaiase. Nomenaya tominikiandore mai chouenaiase. Chamantoro que andaya mandoro mi andarabasia. Receba nesta noite convicção no seu coração, para você permanecer no lugar que Deus te colocou, para você fazer aquilo que Deus mandou você fazer, e fique tranquilo, a vitória virá de algum lugar, Deus vai prover de algum lugar. Se não vier da direita, vem da esquerda, se não vier da esquerda, vem da retaguarda, se não vier ao nosso redor, o nosso socorro vem do alto, Deus vai agir. Aleluia.
Em que momento Ele vai agir? Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no nosso tempo. Deus agirá no exato momento em que Ele decretou e determinou todas as coisas. Então os seus mimos não resolverão, os seus dengos espirituais não resolverão, a sua ansiedade não vai alterar o temperamento, podemos dizer, de Deus. Deus não se apavora. Como diz um bom nordestino, Deus não se avexa. Deus, Ele é Deus. Está determinado, então permaneça, fique tranquilo. Como Ele fará isso? Geralmente pelas vias naturais. Talvez você espere um anjo, Deus manda um amigo. A quem Ele vai fazer tudo isso? Para quem? Para aqueles que confiam nele. Por que Ele vai fazer isso? Para que possamos louvá-lo e reconhecer que Ele é Deus e Ele provê. Deus falou com você, diga glória a Deus. Deus falou comigo de forma poderosa. Eu quero orar rapidamente, retorno aqui em direito. Pai, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de poder expor a Tua palavra. E muito obrigado pela forma tão carinhosa, respeitosa que a Tua igreja recebeu a palavra, atentos a ouvir a voz de Deus. Senhor, obrigado por falar conosco, nos orientar, nos direcionar. Obrigado a Deus. Agora eu te peço, Senhor, dá-nos discernimento e sabedoria para estarmos no lugar que o Senhor ordenou, para guardarmos o tempo do Senhor, para não desprezarmos as vias naturais, para a gente se submeter à voz de Deus e às ordenanças de Deus, e também nos dê sabedoria para quando o momento que o Senhor agir, que o Senhor prover, que o milagre chegar, nós não possamos contar vantagem, mas nós venhamos reconhecer e tributar ao Senhor a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Deus proverá.